Talvez você já tenha recebido os parabéns, tenha sido parabenizado hoje. Se não, receba os nossos parabéns aí por esse dia. Eu vou aproveitar então essa comemoração para trazer uma perspectiva bíblica sobre a mulher. Então eu quero falar um pouquinho sobre o valor da mulher, o papel da mulher nesse dia, que é um dia todo especial aí para as mulheres. Normalmente nós ouvimos a alegação de que o cristianismo é uma religião machista. Escutamos muitas das vezes isso. Será que é um fato? Será que isto é verdade? Note que eu não estou afirmando que não existem machistas dentro do cristianismo. Isto, infelizmente, existe, porque muitos ainda não entenderam o cristianismo em todos os seus aspectos. A outra questão é o próprio cristianismo. O cristianismo em si, ele é machista? Meu propósito essa noite é mostrar que o cristianismo, ele não é machista. Muitas das vezes as interpretações equivocadas levam a um extremo, quer seja machista, quer seja feminista, mas o cristianismo, ele é completamente equilibrado na visão que ele tem a respeito da mulher e a respeito do homem. Então meu propósito é mostrar que a Bíblia valoriza, que a Bíblia honra grandemente as mulheres. Eu quero começar lendo dois textos com os amados irmãos sobre a Trindade. Talvez você se pergunte, pastor, você vai falar sobre as mulheres e quer começar lendo dois textos sobre a Trindade? Sim, e eu entendo que é a natureza de Deus que nos dá base, solidez para entender os relacionamentos que Deus criou. Então eu quero começar através desses dois textos. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O primeiro texto, um texto bem conhecido, João, no capítulo aí onde Jesus é declarado como um bom pastor. João capítulo 10, versículo 30. O texto nos diz o seguinte, é uma declaração de Jesus: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Agora avance um pouquinho para João capítulo 14, versículo 28. João capítulo 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Você já tentou harmonizar essas duas passagens? Já tentou entender essas duas passagens? Em João capítulo 10, eu e o Pai somos um. Em João capítulo 14, o Pai é maior do que eu. Será que essas passagens elas se contradizem? Muitas das vezes, grupos que não acreditam na divindade de Jesus usam exatamente esta passagem para dizer que Jesus não é Deus, porque o Pai é maior do que Jesus. Então é uma passagem importante para entender, tanto para termos uma resposta, quanto esta dificuldade ou questão que é levantada contra a divindade de Jesus, quanto para o papel da mulher dentro de um relacionamento. Atendemos bem então para essa questão. Como Jesus Cristo e Deus Pai podem ser um, e podemos ter uma afirmação na Bíblia de que o Pai é maior do que o Filho. A explicação está no que nós classificamos como hierarquia. Quando nós falamos a respeito da divindade, nós falamos de dois tipos de hierarquia. Uma é uma hierarquia de posição, nós chamamos de hierarquia posicional. A outra é uma hierarquia de função, chamamos de hierarquia funcional. O que significa, pastor? Primeiro, a hierarquia posicional significa que Deus Pai e Deus Filho possuem os mesmos atributos, a mesma essência
e a mesma importância. Eles são um, afinal de contas. Não há um melhor do que o outro. Em outras palavras, o Pai não é melhor do que o Filho em sua essência. O Filho não é melhor do que o Espírito Santo. Na realidade, eles são um. Eles ocupam então esta mesma posição, estão no mesmo patamar de importância e no mesmo patamar de valor. Quando nós tratamos da hierarquia funcional, nós estamos lidando diretamente com funções e funções diferentes dentro da Trindade. O Pai é maior do que o Filho em função ou funcionalmente. Se você atentar nas Escrituras, você notará que o Pai enviou o Filho ao mundo, foi o Pai que enviou. A função do Pai é a função de enviar, a do Filho é a de se submeter voluntariamente ao envio do Pai. Da mesma maneira, o Filho e o Pai enviaram o Espírito Santo depois da ascensão de Jesus. Funções diferentes. Quem morreu na cruz? O Pai ou o Espírito Santo? Nenhum dos dois. A função de morrer na cruz era de Jesus. Quem habita em nós, quem é o nosso selo, quem é a nossa garantia pós-conversão, quem nos ilumina é o Espírito Santo. É uma função diferente da função do Filho. E nós encontramos então dentro da Trindade cada pessoa da Trindade com uma função diferente. Isso não significa que eles são diferentes em essência. Então eles têm a mesma essência e eles são diferentes em pessoas. Esta ideia de ser maior é em termos de função, em termos funcionais. As funções são dignas, todas elas, até porque quem está fazendo e realizando é Deus. São funções valorosas e a diferenciação é dentro da Trindade em termos de função. Então note que por mais que tenhamos uma diferença de função, não significa que as funções são degradantes, porque o Filho não realiza uma função degradante, o Espírito Santo não realiza uma função degradante. Cada um tem o seu papel dentro da Trindade, dentro desse relacionamento, tem suas funções, mas todos os papéis são importantes. É exatamente por isso que Cristo afirma que o Pai é maior do que ele, porque o Pai é o enviador. Existe uma hierarquia dentro da Trindade, intratrinitariana, e esta é a base celestial para que exista também uma hierarquia dentro da sociedade. Reflita um pouco, pense comigo, como esse entendimento da Trindade, suas funções, pode nos trazer luz sobre os nossos relacionamentos, sobre o que acontece dentro de uma sociedade. Se existe diferença de funções dentro da própria Trindade, por que não poderia haver diferença de funções dentro da família? Instituição que deve espelhar o relacionamento de Deus dentro da Trindade, a natureza do próprio Deus. O relacionamento familiar não está acima do relacionamento da própria Trindade, pelo contrário, ele é apenas um reflexo do relacionamento que ocorre no céu. Sendo assim, o marido e a esposa dentro da família, o homem e a mulher, posicionalmente são iguais. Note que a Bíblia defende que ambos os sexos possuem a mesma importância, a mesma essência aos olhos de Deus. Não há um melhor do que o outro em posição, em valor. Não é por acaso que Gênesis vai descrever esta posição, esta igualdade. Nota Gênesis capítulo 1, versículo 27. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós temos aqui Deus criando o homem. Este homem que aparece, ele criou Deus, pois o homem, à sua imagem, é a palavra Adão, em hebraico, que significa que Deus criou a humanidade. E logo em seguida nós temos a explicação de que é a humanidade, porque Deus criou homem e criou mulher. Note que a responsabilidade de encher a terra, dominar sobre os animais, foi dada para o homem e para a mulher. Tanto o homem quanto a mulher, eles são classificados ou descritos como sendo a imagem e semelhança de Deus. E este é o valor do ser humano, ser a imagem e semelhança de Deus. Esta informação ela é significante, porque ela posiciona o homem e a mulher no mesmo patamar, na mesma posição. A Bíblia não afirma que o homem é melhor do que a mulher em nenhum versículo. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum versículo, a descrição de que o homem é melhor do que a mulher. A Bíblia não é machista. É verdade que, infelizmente, como nós já dissemos, existem homens crentes que são machistas. Isto é uma contradição com a fé que eles têm descrita na própria Bíblia. E eles acabam, por conta do seu preconceito mundano, deturpando a Bíblia e tratando a mulher de uma maneira que não deveria tratar. Mas a Bíblia não dá vazão para esse tipo de comportamento. A Bíblia não é machista. Ela coloca o homem e a mulher em pé de igualdade quanto ao seu valor e quanto à sua dignidade. A humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Os dois são caros, são importantes, são valiosos, são preciosos aos olhos de Deus. Mas em termos de função, existe uma diferenciação. Sabemos que em toda estrutura social precisa haver uma espécie de organização, uma espécie de hierarquia, precisa ter um responsável. E o cristianismo, com base na hierarquia da própria Trindade, é o único sistema que explica a existência de comunidades que se relacionam com hierarquias. Esta ideia de hierarquia só pode acontecer e fazer sentido porque no cristianismo temos um Deus trino, que existe uma hierarquia dentro da própria Trindade, não uma hierarquia posicional, mas funcional. A Bíblia aponta para um responsável. A Bíblia aponta que nos relacionamentos que temos na sociedade, alguém deve prestar contas diante de Deus, alguém vai ser cobrado por Deus. Isto acontece em todos os âmbitos. Nas escolas, por exemplo, existe a função da direção, existe o diretor, a diretora. O diretor não é melhor do que o coordenador, e o coordenador não é melhor do que os professores, concordam? São funções diferenciadas, com responsabilidades diferentes. Juntos eles formam uma equipe para o bom andamento da estrutura educacional. Mas sabemos que sobre o diretor recai uma responsabilidade maior, uma cobrança maior em relação ao andamento daquela instituição. Da mesma forma ocorre numa empresa. Existe a função gerencial. O gerente não é melhor do que o vendedor, do que o supervisor. Ele pode até ser melhor remunerado, mas como ser humano ele possui a mesma honra e a mesma dignidade que os demais funcionários. Tanto que nós não aceitamos alguém, por ter um cargo acima do nosso, nos tratar de uma maneira desumana. Por quê? Porque ele é humano tanto quanto eu, apenas existe uma função diferenciada. Na família não é diferente. Na família também existe funções diferenciadas. O marido foi colocado na posição de liderança, não porque ele seja mais importante, não porque ele seja mais inteligente. A expressão o marido é o cabeça do lar não é porque o marido é o que pensa, não é o marido é o único que é inteligente no lar, mas simplesmente aponta para uma liderança. Uma instituição sem líder vira bagunça.
E Deus, em sua soberana vontade, resolveu escolher e formar a estrutura do homem para que ele pudesse assumir essa posição e esse encargo. Deus preparou o homem para carregar esta responsabilidade de liderar a sua família. O homem que se isenta dessa responsabilidade, ele está em pecado com Deus. Ele não tem a opção de se isentar desta responsabilidade e sobrecarregar a sua esposa ou a mulher. Recai sobre ele a responsabilidade da liderança. Eu estou enfatizando esse aspecto porque vivemos em épocas onde os homens estão se isentando de liderar, se isentando da responsabilidade, mas diante de Deus, todos nós, homens, somos responsáveis. Isso significa uma posição de honra? Sim, mas também é uma posição de muita responsabilidade. Diante de Deus, prestaremos conta pelo bem-estar físico, pelo bem-estar psicológico e espiritual de cada integrante do nosso lar. Nós estaremos diante de Deus respondendo pelos nossos filhos, respondendo pela nossa esposa, respondendo pelas nossas decisões, em cada aspecto e detalhe. As mulheres, as esposas, precisam aprender a ajudar seus maridos e entender que o fardo que está posto, que foi colocado por Deus nas costas do homem, é um fardo grandioso. Pode até parecer vantajoso liderar, mas a responsabilidade que recai sobre as costas de quem lidera é muito grande. Se os maridos e os homens não conseguem ainda entender isso, eu peço que você, mulher, esteja orando pelo seu esposo, orando pelos homens, para que eles entendam que é um cargo honroso, uma função honrosa, mas uma função que exige grandemente do homem, porque ele vai estar respondendo diante de Deus por cada ato. Vamos ler ainda um outro texto em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O texto afirma que a mulher foi criada para ser uma auxiliadora, para auxiliar. E esse texto em nenhum momento menospreza a posição da mulher. Nós notamos muitas das vezes interpretações completamente equivocadas em relação à posição da mulher. A mulher ser uma auxiliadora não rebaixa a sua posição. A palavra idônea que aparece aqui nesse texto significa literalmente alguém que foi colocado ombro a ombro, em pé de igualdade, colocado ao lado do homem. Não é aquela visão que nós temos do homem em cima de um patamar e a mulher lá embaixo tendo que servir e lavar seus pés. A palavra idôneo aparece para evidenciar que o casal, homem e mulher, tem a mesma importância diante de Deus, o mesmo posicionamento, como falamos da hierarquia posicional. Isso evidencia que não há um melhor, não há um mais valoroso do que o outro. Se em qualquer momento eu acho que sou mais valioso e valoroso que a minha esposa, simplesmente porque eu sou homem e ela é uma mulher, isto é um equívoco que não é bíblico, é um pensamento de indivíduos formados aí em vários outros campos, menos na Bíblia. Nós não podemos perder de vista que há uma igualdade, mas há funções diferenciadas, que é o que chamamos de hierarquia funcional. O homem foi chamado por Deus para liderar e a mulher para auxiliar neste processo de liderança, porque o fardo é muito árduo para o homem carregar sozinho. Igualdade de posição e desigualdade de função é o que nós chamamos, meus amados irmãos, de complementarismo. Você vai ouvir falar bastante sobre isso. É uma posição onde um complementa o outro. Então nós estamos numa função onde a mulher complementa o homem. Não existe nenhuma, preste bem atenção no que eu vou dizer, nenhuma indicação bíblica
que compare esta expressão auxílio ou auxiliadora com uma visão de inferioridade posicional. Não existe nenhum texto bíblico para isso. Pelo contrário, esta palavra que foi usada aqui para a mulher, ela vai ser auxiliadora, escolhida para ser auxiliadora. Ela foi usada no Antigo Testamento cerca de 80 vezes. E mais de 70% das vezes que essa palavra foi usada, ela se refere à pessoa de Deus. Olha que coisa interessante. Deus é chamado de auxiliador, assim como a mulher foi chamada de auxiliadora. Você encontra nas Escrituras expressões como: Deus é a minha ajuda, o Senhor me ajudou, o Senhor é o meu auxílio. Essas expressões se referem ao socorro, à ajuda de Deus. E, de uma maneira incrível, para o assombro de muita gente, é a mesma palavra que aparece no contexto onde a mulher foi colocada para ser auxiliadora do homem. Se você acha que ser auxiliadora é uma posição de inferioridade, você terá problema com a posição que o próprio Deus ocupa, porque o próprio Deus ocupa uma função de auxiliador, de ajudador nas Escrituras. Melhor dizendo, a maioria das vezes que essa palavra aparece para um auxiliador e ajudador é referente a Deus e não a mulher. Então a mulher está tendo o privilégio de ocupar uma função, de ser descrita da mesma maneira que Deus é descrito na Bíblia, como um auxiliador. Tem um texto muito conhecido por todos nós que usa essa expressão para Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Olha que texto interessante. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs sobre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós gostamos muito desse texto, citamos muito esse texto. Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de sustentação, pedra de suporte, é a palavra auxiliador. É aqui que nós vemos então Deus sendo o nosso ajudador. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mulher, quando você cumpre a função de auxiliadora, você está tendo a oportunidade de ser uma pedra de sustentação para seu esposo e para seus filhos. Quando você ocupa a posição de auxiliadora, você está tendo o privilégio e a oportunidade de fazer o mesmo papel que o próprio Deus faz em nossas vidas. É uma posição valorosa nas Escrituras, é uma posição importante nas Escrituras. Normalmente as feministas tratam esse texto, usam essa expressão auxiliadora como uma expressão de inferioridade, mas não é isso que a Bíblia trabalha. A Bíblia trabalha como uma expressão de alguém que socorre, de alguém que ajuda, de um companheiro lado a lado para todas as lutas e dificuldades. É para isso que a mulher foi chamada, é isso que significa ser auxiliadora. Existe um outro texto que coloca de maneira ainda mais clara uma posição de igualdade entre homem e mulher, posição de igualdade no que concerne a essência e não a função. Abra aí em Gálatas, vá para o Novo Testamento agora, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Falando aí a respeito da obra maravilhosa da cruz, a obra maravilhosa da salvação. Nota que texto interessante. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Consegue perceber o que esse texto está ensinando? Está ensinando que em Cristo não há preconceito, não há machismo, não há feminismo, não há racismo.
O que nós temos é Cristo colocando todos nós em pé de igualdade, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é a minha cor que me diferencia de ninguém, não é a minha posição social que me diferencia de ninguém, e não é o meu sexo que me diferencia de ninguém. Eu tenho a mesma posição e valor diante de Deus. Para que as amadas irmãs entendam como a mulher é valorizada nas Escrituras e a sua posição é elevada, quando nós chegamos em Efésios capítulo 5, numa analogia de relacionamento, nós temos o Senhor Jesus Cristo ocupando uma função de marido, de esposo, e isto traz um grande peso e responsabilidade sobre o marido, porque é dito que nós, porque temos que seguir e imitar Jesus, temos que dar a nossa vida pela nossa esposa. Isso é pouco? Para pessoas egoístas, individualistas como nós, ter que dar a nossa vida pela mulher que está ao nosso lado, isso desvaloriza a mulher? Pelo contrário, isso coloca a mulher debaixo de uma posição de cuidado, debaixo de uma posição terna. Então a mulher, ela é uma imitação, ou ela deve se espelhar dentro de Efésios capítulo 5, na igreja. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, tem valor? Ou ela é desvalorizada? O próprio Cristo valoriza a sua igreja ou não? Valoriza. E a igreja é uma figura de quem? Da mulher. A mulher tem valor aos olhos de Deus. Ele escolheu esta figura para representar a sua noiva, para representar o seu relacionamento. Como nós podemos olhar para a posição da mulher e enxergar a mulher com uma posição inferior ao homem? Isso é uma visão completamente inconcebível nas Escrituras. É importante, meus amados irmãos, lembrar que quando nós temos o livro de Gálatas afirmando que em Cristo não há homem, nem há mulher, nem há escravo, nem há liberto, ele está dentro de um contexto romano, é o primeiro século. Dentro de Roma, nós temos uma cultura escravagista. Nós temos ali uma cultura onde a mulher é desvalorizada em Roma. E a Bíblia vem, então, contra todos aqueles conceitos. E a Bíblia afirma que em Cristo a mulher tem valor por causa de Cristo. Em Cristo o homem tem valor por causa de Cristo. Então nós temos as Escrituras indo contra toda a cultura da época. Quando nós notamos a cultura indo contra a Bíblia e a Bíblia mostrando os erros da cultura, nós começamos a notar que a Bíblia coloca a mulher numa posição de vantagem, uma posição de cuidado, uma posição importante, uma posição nobre e privilegiada, enquanto a cultura, inclusive a cultura feminista, desvaloriza a mulher. É fora do cerco cristão que surgem as iniciativas de expor mulheres nuas e seminuas em propagandas, em vitrines e outdoors. O que é isso? A degradação e uma desvalorização nítida da mulher. E quem está encabeçando essas práticas? Quem está colocando a mulher como o corpo da mulher, como um marketing, uma propaganda? É a Igreja de Cristo? São os homens cristãos? Não, é o mundo. É justamente toda essa ideologia fora da igreja que não valoriza a mulher. O que eu estou querendo mostrar para as amadas irmãs é que enquanto você está debaixo das Escrituras, enquanto você está debaixo do verdadeiro cristianismo, você está protegido de uma cultura que não valoriza a mulher, que tem um discurso de valorização, mas uma realidade completamente diferente. Pense um pouquinho comigo. Como será que uma mulher se sente? Como é que você se sente ao levar seu carro para o mecânico? E hoje em dia está sendo pregado que a mulher pode fazer tudo, não precisa mais do homem, então ela vai sozinha. E ela se depara então com uma parede cheia de calendários de mulheres nuas dentro da oficina. Você, mulher, consegue se sentir bem num ambiente assim, onde você chega e vários posters de mulheres nuas? Você se sente bem em ser atendida assim? Você se sente valorizada? Mas sabe como eu posso confortar você, mulher cristã?
afirmando que certamente esta oficina não é uma oficina cristã. Não são os homens que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, que estão degradando as mulheres. Isso é importante de entender, porque o Evangelho nos modificou, o Evangelho nos ensinou a como tratar a mulher. Como você se sente, mulher, ao ligar a televisão e se deparar com outras mulheres sendo usadas no marketing para vender cigarros e para vender cervejas? Vocês já notaram que as mulheres são colocadas como o objeto desejável junto com as drogas? Normalmente é assim. Inclusive, nas propagandas atuais que temos na televisão, você nota mulheres vendendo o corpo e vendendo aí bebidas. Um corpo estrutural sendo utilizado apenas para levar homens a se drogarem e se viciarem cada vez mais. Como é degradante alguns programas que nós temos na televisão brasileira. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguma vez aquele programa chamado Pânico. Um verdadeiro absurdo a degradação da mulher. E um programa chamado Amor e Sexo, que é um outro absurdo que nós temos encontrado aí. Em nome da valorização da mulher, há uma degradação total do ser humano. Eu não entendo como as mulheres podem se prestar um papel tão baixo e tão vil como nós vemos nesses programas. Onde estão as femininas, ou as feministas, melhor dizendo, que não se levantam contra essas agressões, contra essas imagens dessas mulheres que estão sendo disseminadas? Por que apenas a Bíblia é sempre o alvo do ataque? Por que a Bíblia é chamada sempre de machista? Infelizmente, mais uma vez, eu posso garantir para todos vocês que estes programas que estão desvalorizando as mulheres não são programas cristãos. John Piper, ele afirma que há alguns anos atrás apareceu na mídia nos Estados Unidos uma mulher sem cabeça, deitada seminua em um monte de dinheiro. Por que será que ela apareceu sem cabeça? Ele levanta esta questão. O fato dela ser apresentada sem cabeça é típico da despersonalização sexual das mulheres e do abuso delas como meros corpinhos a serem explorados para a satisfação animalesca aí dos homens. É assim que a mulher é tratada. A ideia transmitida pelo anúncio é que a mulher está à venda, é uma espécie de patrimônio, um bem, e não uma pessoa com inteligência, com dignidade, com moral. Seu corpo é anunciado como uma espécie de sorvete para a época do calor. Sabe como eu posso confortar você, mulher cristã? Garantindo que esse anunciante não era um cristão. Note que nós somos acusados de machismo, mas nós não somos aqueles que desvalorizam e deturpam as mulheres da sociedade. Será que você, mulher, se sente bem em ser representada no exterior, quando uma mulher do Brasil vai para um outro país e essas mulheres são representadas como pessoas que perdem seus nomes e são conhecidas apenas por frutos? Você tem a mulher melancia, a mulher melão e dentre várias outras da feira. Já pararam para pensar que vocês, mulheres, estão sendo reduzidas nas sociedades a simples alimentos que dão água na boca de pessoas e homens imorais e desequilibrados? O que é isso? É machismo em alto grau, mas nem sequer se percebe que isso está acontecendo. A dignidade, o valor da sociedade, o valor que a sociedade dá à mulher é um valor vergonhoso. Onde estão as reivindicações, os manifestos? Estão coisificando, frutificando as mulheres e ninguém se levanta. Tudo isso é muito normal, porque não é o cristianismo que está fazendo. Porque nós estamos notando que o ataque é contra Deus, o ataque que é feito contra a Bíblia é meramente uma rebeldia, uma revolta contra Deus. Não adianta a sociedade abrir o mercado de trabalho para a ala feminina, e isso é importante, mas a sociedade precisa também aprender a respeitar as mulheres. Isso é possível
dentro de uma perspectiva onde a mulher tem o mesmo valor do homem. Infelizmente as pessoas estão cegas para essa realidade. Existe muito preconceito, existe muito machismo fora do meio cristão e até mesmo no meio dele, por conta da influência da cultura. Quer saber o que nós crentes pensamos acerca da mulher? Eu vou dizer. Nós afirmamos em alto e bom som que a mulher não é objeto, não é apenas um mero objeto sexual. Mulher não é um brinquedinho, mulher não é fruta, mulher não é animal. Mulher é um ser belo, criado pelos dedos habilidosos do eterno artesão. Toda mulher é a imagem e semelhança de Deus, tal qual qualquer homem, ou seja, tem valor, porque Deus as valoriza, e sendo assim precisa ser tratada com toda a honra, com todo respeito e com toda a dignidade. Até quando as mulheres irão continuar sendo saco de pancadas no nosso país? Homens cheios de músculos, homens que se exercitam nas academias, e eles acabam muitas das vezes utilizando sua força contra a parte mais frágil, que é a mulher. E essa parte mais frágil é a própria Bíblia que diz. Não é mais frágil porque é menor e desvalorizada, é mais frágil porque Deus a criou para ser cuidada. Até quando as mulheres serão tratadas como meras empregadas por maridos alcoolizados e ignorantes? Até quando a esposa é submetida a saciar o homem na cama como se fosse uma mera prostituta? Até quando a capacitação intelectual da mulher será restrita a arrumar uma casa como uma faxineira e cuidar de crianças como uma babá? Essa é a dignidade que o mundo propõe. Essa é a dignidade que o grupo ateísta propõe. A nossa resposta é muito obrigado. Desculpe, eu recuso essa oferta. Eu prefiro ser cristão e ter uma visão correta da mulher. Até quando as mulheres serão humilhadas em seus empregos, tendo que aguentar assédios dos patrões, muitas das vezes patrões tarados, para poder ter uma profissão, para poder ter dinheiro no final do mês? É assim que a mulher muitas das vezes é humilhada no nosso país. Quero encerrar com duas declarações. Primeiro, conheça, você mulher, o valor que a Bíblia dá para você. Tenha uma visão mais macro da Escritura. Cuidado em pegar textos isolados e tirar ou ter um entendimento equivocado das Escrituras. Certamente você jamais afirmará que o cristianismo é machista se você entender de fato a Bíblia. Se a nossa sociedade fosse cristã de fato, de verdade, certamente você, mulher, estaria numa outra posição. Você seria tratada de uma outra forma. Você certamente seria respeitada e dignificada, se esses cristãos estivessem seguindo a Bíblia, pelo menos. Mulheres, lutem para que seus corpos não sejam patrimônio público, mas patrimônio de Deus. Conheça a Bíblia de maneira mais profunda. Você vai ficar maravilhado com a perspectiva bíblica a respeito da mulher. Mas, pastor, existem outros textos que parecem trazer dificuldade para as mulheres, como a questão da submissão. E a questão da submissão se resolve facilmente quando nós entendemos que todo corpo, toda instituição precisa de uma liderança. Submissão significa simplesmente ser liderada, cuidada, amada, guardada, preservada. Esta é a ideia. E nós precisamos lembrar que aquele que está na liderança responderá diante de Deus. Deixe-me também declarar que não tenho coragem de dizer que nunca houve abuso por parte dos homens cristãos em relação às mulheres. Sim, homens cristãos muitas das vezes se equivocaram quanto às mulheres. Eu queria poder afirmar que isso nunca aconteceu, mas não é um fato. Infelizmente houveram e ainda haverá. Isso é motivo de vergonha e de tristeza para mim e para todo homem cristão verdadeiro. Mas o fato é que esses erros que foram cometidos, eles não são atestados pela Bíblia. Não são erros que a Bíblia declara como certos. Esses erros foram cometidos em nome da religião, não em nome de Cristo ou em nome do Deus verdadeiro.
para os homens, John Piper afirma: se vocês não se importam com a nossa vizinhança e com as questões maiores de nossa sociedade, tais como justiça social, decência pessoal, estabilidade da família e integridade social, então pensem pelo menos em vossas filhas. Quereis que as vossas filhas sejam consideradas desse jeito? Se não, por que continuam nutrindo e promovendo esse tipo de mentalidade suja? Se sua carteira tem imagens pornográficas de mulheres, seu celular, seu computador, é hora de dar um basta nisso. É hora de dar um basta nessa desvalorização da mulher e lembrar que ela é a imagem e semelhança de Deus. Todas as vezes que você olhar para uma mulher, todas as vezes que você lançar os olhos sobre aquela mulher, lembre, ela é a imagem e semelhança de Deus. Não é apenas um pedaço de carne para saciar aí o seu desejo, o seu apetite sexual. Saiba que mulher não é um objeto. Mulher é uma grande bênção de Deus, dada por Deus para auxiliar o homem na tarefa árdua de liderança. Certamente poderíamos ter outros textos e tratar sobre esse aspecto, mas essa foi a maneira que encontrei de dizer para todas as irmãs da nossa igreja, para todas as mulheres da minha família, as mulheres que eu conheço, as mulheres que vão assistir esse vídeo, dizer para você que você tem valor em Cristo e por causa de Cristo, e que, biblicamente, você é muito mais importante do que você mesmo imagina, e quem te dá esse valor é Deus. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço porque não precisamos pender nem para o machismo, nem para o feminismo. Temos um maravilhoso equilíbrio na Bíblia. Obrigado, ó Deus, pela bênção que as mulheres são em nossas vidas. Eu convivo com 3 mulheres, bênçãos do Senhor para mim, minha esposa e minhas 2 filhas. Eu poderia citar o nome de muitas outras mulheres que já me abençoaram, que oram por mim, são mulheres dignas, valorosas, são mulheres importantíssimas na obra do Senhor. Quantas mulheres são citadas no próprio ministério do Senhor Jesus, a ponto, ó Deus, do Senhor mencionar que as mulheres sustentaram o ministério de Jesus. Ó Deus, a tua palavra valoriza as mulheres de uma maneira incrível, mas este mundo que te odeia deturpa a tua palavra e acaba criando um senso de indignidade e de revolta, até mesmo nas irmãs da igreja. Nos faz enxergar da maneira correta, nos faz entender, ó Deus, o valor da maneira correta, e entender que diferença de função não é diminuição de essência, porque existe diferenciação de função, até mesmo na Trindade. Obrigado por esta verdade, pela tua teologia que tanto nos esclarece, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos